Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Hoje o tema é Portugal e os portugueses na Europa. Quero agradecer à secção temática do CERN, Negócios Estrangeiros, a organização de mais este webinar. Agradecer ao António Maloda Abreu o ser o anfitrião e ter organizado este debate. Agradecer aos participantes, ainda há dois que se juntarão a nós nos próximos minutos. Agradecer às pessoas. Hoje temos um painel que contém várias portuguesas neste momento que representam a nossa diáspora, portuguesas que estão fora do país, mas que não deixam, obviamente, participar na nossa vida política. E depois temos dois representantes do PSD nessa diáspora, a Lídia Pereira, nossa eurodeputada, e o Carlos Gonçalves, deputado no Círculo da Europa. E quero agradecer a todos, o debate será seguramente muito rico, e dizer que o Conselho Estratégico Nacional vai continuar a promover webinars, como tem feito até aqui, em diversos temas. Iremos nas próximas semanas centrar-nos na discussão do nosso programa estratégico e dos fundos europeus, que apresentámos no início de outubro, e uma vez que está agora em discussão pública o programa de resiliência e recuperação, que o Governo apresentou ontem, nós iremos também debater o nosso programa, aquilo que seria a nossa proposta de alocação dos fundos europeus, não apenas da chamada bazuca, mas também do próximo quadro comunitário de apoio. Iremos fazer isso nas próximas semanas, retomando esse programa que apresentámos no início de outubro. Quero mais uma vez agradecer a todos, em especial ao Maló pela organização do webinar, desejar-vos um bom debate. Eu, como de costume, vou-me retirar e vou assistir a partir do Facebook. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, com licença. Muito obrigado, Joaquim Sarmento. Agradeço muito ao coordenador, ao presidente do Conselho Estratégico Nacional, ao professor Joaquim Sarmento, mais esta oportunidade. Nós todos os meses temos feito e vamos continuar a fazer webinars relacionados com, digamos, com os negócios estrangeiros. E queria começar por cumprimentar-vos a todos e apresentar-vos, se me permitem, assim muito rapidamente, e depois vamos conversando. A ideia é termos 1h30 de conversa. Eu queria muito cumprimentar a senhora eurodeputada Isabel Weissler Lima. Ainda há pouco eu lembro-me de um vídeo que gravou com o Paulo Rangel, em que ele fazia um apelo grande à nossa comunidade no Luxemburgo para votarem no nosso partido irmão do Luxemburgo, no CSV, que também está no Partido Popular Europeu. Quero agradecer-lhe muito, sei que nasceu em Portugal, que é eurodeputada e, portanto, a sua presença é uma presença muito importante para nós e muito gratificante. Trago também para si e para todos, para si em particular, para a Lídia, para todos, para cada um, os cumprimentos do presidente do partido, Dr. Rui Rio, que também nos acompanha neste momento. E, portanto, a Lídia é conhecida também, é eurodeputada, escusa de ser apresentada, porque toda a gente a conhece, enquanto que Isabel Weissler, pouca gente saberia ou saberá que é uma eurodeputada eleita pelo partido no Luxemburgo e que nasceu em Portugal. Eu acho que nasceu em Loures, não? Ou em Odivelas, não foi? Muito bem. Sim, em Odivelas Loures. Ali entre... Portanto, nasceu em Portugal. À borda de Lisboa. Exatamente. Sim. É um gosto imenso ter a nossa eurodeputada também, a Lídia Pereira. É um gosto ter o José Martinho, ainda não entrou, mas que é autarca de Lausanne. Ter a Carolina Amado, de França. É um gosto vê-la, que é conselheira das comunidades portuguesas. Ter o Pedro Xavier, meu querido amigo, que apareceu já aqui no webinar do Reino Unido. Ter a Maria do Céu Campos, da Alemanha, que é uma autarca em Ravensburg.
e ter naturalmente o meu colega e meu querido amigo, meu particular amigo, Carlos Gonçalves, que é deputado na Assembleia da República em Portugal pelo Círculo da Europa. Nós demos a este webinar o título Portugal e os portugueses na Europa. Nós vamos ter um no próximo mês, como vos disse, temos todos os meses pelo menos um webinar dos negócios estrangeiros. O próximo é Portugal e os portugueses no mundo, ou seja, fora da Europa. Vamos ter gente possivelmente de Macau, de Timor, do Brasil, dos Estados Unidos, enfim, da África também, onde temos da África do Sul, um país de língua oficial portuguesa, e depois vamos ter outro mais dirigido à CPLP, e depois em maio, no dia 5 de maio, um sobre a língua portuguesa no mundo, porque o dia 5 de maio é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Queria, portanto, cumprimentar-vos a todos. Eu tenho assim, digamos, 3 temas em que vos pedia que escolhessem, no fundo, um deles para abordar da forma que entendessem, sendo que há aqui uma grande liberdade para abordarem os temas que melhor entenderem num painel como este, e para as pessoas que nos ouvem estes webinários dos negócios estrangeiros, sobretudo quando tocam a questão dos portugueses que estão lá fora também, são dos mais vistos dos webinars que se têm feito ao longo deste último ano, de longe dos mais vistos, e portanto está muita gente a ver-nos neste momento também. No fundo era como é que, sendo que uns passam mais tempo em Portugal até do que lá fora, mas passam muito tempo lá fora, como é que olham para Portugal, para a política em Portugal, para a situação portuguesa. Outro tema é como é que olham para a Europa, para a situação na Europa, e como é que olham mais especificamente para os portugueses na Europa e nos vossos países em especial, alguns que são muito ligados à comunidade portuguesa nos seus países. E, portanto, eram, digamos, estas 3 linhas que eu gostaria muito que fossem percorridas. Não é necessário percorrer as 3, cada um escolherá, digamos, o tema que mais lhe interessar, e eu começaria por pedir à Isabel Wissler Lima, que, enfim, dava-lhe a primazia, porque, como lhe disse, é a primeira vez que está aqui. Temos muito gosto em que esteja connosco neste dia. Muito obrigado. Muito obrigada, todo gosto é para mim. É muito interessante ter estes webinars, ter a possibilidade de comunicar desta forma com os portugueses pelo mundo fora. Mesmo muito obrigada pelo convite. Falando da comunidade portuguesa, lá fora, nos países onde a gente está, a comunidade portuguesa no Luxemburgo é mesmo importante. Suponho que em números absolutos, evidentemente, o Luxemburgo sendo um país pequeno, não tem números que há noutros sítios, mas em proporção, diria que estamos perto de 1/4 da população no Luxemburgo ser portuguesa, o que... Não, desculpa, não era 1/4 que queria dizer, era 20% da população no Luxemburgo provavelmente é portuguesa. É difícil por vezes saber os números exatos, os números cá no consulado e nos outros registros, sobretudo desde que há a liberdade mobilidade, desculpa. Prontos, por isso eu acho que no Luxemburgo fui das primeiras gerações a chegar ao Luxemburgo, por isso a população no Luxemburgo portuguesa, a situação dos portugueses evoluiu muito no Luxemburgo, por isso já estamos muitas vezes com a 3ª geração e mesmo para além, portugueses no Luxemburgo, e estão bem integrados na sociedade. Aqueles que lá estão há mais do que... A 2ª geração, em todo o caso, está bem integrada. A primeira é sempre um bocadinho mais difícil e, aliás, começa a ser cada vez mais difícil, visto a comunidade portuguesa ser tão grande. Imagino que facilmente os portugueses conseguem viver, hoje em dia, praticamente entre eles no Luxemburgo. Mas, dizendo isto, para mim, tenho verdadeiramente a impressão que
que os portugueses estão bem integrados no Luxemburgo. Agora, quanto à participação política, que eu acho extremamente importante, quando temos democracias, é importante haver participação política, é importante as pessoas participarem, e aí ainda há muita dificuldade no Luxemburgo em fazer com que os portugueses tenham uma participação política. Nas eleições europeias eles podem votar, evidentemente, nas eleições comunais podem votar, mas são poucos a irem se inscrever. No Luxemburgo o voto é obrigatório e há muitos portugueses que não se inscrevem porque não querem serem obrigados a votar, e por isso, nesse sentido, e o Carlos Gonçalves muitas vezes já esteve no Luxemburgo antes de eleições, a fazer também apelo para que as pessoas se inscrevam, e a esse nível tenho a impressão que ainda temos bastante trabalho a fazer pela democracia, nem digo mesmo pelos portugueses que lá vivem, mas pela democracia. É importante que eles estejam lá e participem. E depois é evidente que é quando se participa que se tem uma voz. Quando os portugueses não participam, o discurso político também não os inclui. E para mim é o ponto mais grave. Por isso é extremamente importante que quando têm o direito de voto, quando podem votar, que votem. Por isso que se inscrevam e que votem. Porque senão não entram no discurso político. Não se dirige a eles, não os tem em conta. O que para mim é grave. Para não monopolizar a audiência, talvez só duas palavras, porque estamos numa situação como é, você também falou da Europa, como é que a gente vê a situação. Eu acho que o mais importante hoje em dia é conseguir controlar a situação que temos. Criada pelo Covid, tem que se fazer com que a unidade europeia continue a funcionar. Há muitos problemas de fronteiras neste momento que é preciso conseguir resolver, por um lado, e há o problema das vacinas, que eu tenho a impressão que é menos um problema, ao fim e ao cabo, a nível, como é que é dizer, acho que a nível europeu tratou-se bem do problema das vacinas, no sentido que todos os países estão a receber as vacinas da mesma maneira. Não houve. Se a gente imaginasse hoje em dia estarmos sem uma política europeia de vacinas, como é que estaríamos? Onde é que estariam os diversos países? Seria uma situação, a meu ver, completamente desastrosa. Uns tinham, outros não tinham, uns tinham mais, outros tinham menos. Hoje em dia, as vacinas não vêm rapidamente, não é rápido que chegue, a maneira como as vacinas estão a chegar, mas estão a chegar, e temos uma política de vacinas para a Europa, o que eu acho extremamente importante. Depois há, evidentemente, a situação económica, que vai-se ter que fazer em conjunto. Mas eu vou parar agora, porque tenho a impressão que estou a falar muito. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço muito a Isabel Wissler Lima, eurodeputada pelo Luxemburgo. Pouca gente sabia, agora o país inteiro fica a conhecê-la. Mas foi um gosto ouvi-la. Eu estou a ver outra eurodeputada, que é a Lídia Pereira. Eu dei aqui 3 caminhos, mas dou-lhe a liberdade para percorrer o caminho que quiser necessariamente. Também é um gosto rever a Lídia Pereira, uma extraordinária deputada europeia e portuguesa. Muito boa tarde, e começar por cumprimentar o António e agradecer o convite. O professor Joaquim Miranda Sarmento já saiu, e também agradecer-lhe, uma vez que é o presidente também do SEN, e cumprimentar os colegas de painel, em particular a minha colega e amiga Isabel, que eu costumo ver com frequência, agora mais virtualmente, mas com quem me cruzava, ou vou cruzando quando é possível, nos elevadores, porque nós estamos, uma está no 7 e a outra está no 8º andar, e portanto um beijinho também para a Isabel, com quem de resto nós temos uma excelente cooperação, e que é muito importante a nível internacional a ligação que nós vamos tendo através do Partido Popular Europeu,
com os nossos partidos irmãos, como é o partido da Isabel no Luxemburgo. Bom, eu talvez apostasse em fazer aqui um bocadinho da linha temporal e daquilo que a União Europeia foi fazendo para assegurar a maior normalidade possível em tempos totalmente anormais. Eu acho que é importante se nós virmos que há um ano atrás, por esta altura, começavam a surgir as primeiras notícias, as primeiras imagens que vinham da China, e pensar que em menos de um ano foi possível descobrir uma vacina. Nós temos agora este grande desafio, que é primeiro aumentar a produção para também se conseguir massificar a vacinação. Mas olhando para o cenário de há um ano atrás, em que os governos nacionais fecharam fronteiras unilateralmente, em que houve uma corrida ao equipamento médico, a ventiladores, a todo o tipo de material que era urgente e necessário para todos, e que, se num primeiro momento de alguma desorientação, por causa do medo, porque a verdade é que o vírus, que agora já conhecemos um bocadinho melhor, mas ainda não o suficiente, mas a reação generalizada foi o medo, e o medo também nos políticos e nos líderes europeus, e portanto que levou de facto a essas decisões de fecho de fronteiras unilaterais, que levou depois a muita gente ficar retida em várias geografias, e portanto houve aqui uma reação que eu penso que foi atempada da Comissão Europeia em trazer para si a coordenação necessária desta pandemia. E portanto depois houve uma série de iniciativas, desde desbloqueio de verbas do orçamento anterior, o reforço do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, para suprir as necessidades de material médico de acordo com aquilo que os Estados-membros iam pedindo, os concursos públicos, o concurso público europeu para a aquisição também de material, e eu penso que a partir desse momento começámos a ver mais coordenação do ponto de vista da gestão da pandemia, e que eu creio que serve também de lição, porque nós não sabemos o que é que o futuro nos trará, e eventualmente temos que já estar preparados para uma outra pandemia. E portanto eu acho que este ano de experiência, que inicialmente foi um pouco tentativa-erro, dará frutos, e entretanto eu vejo que a questão da vacinação neste momento é a polémica maior, e eu creio que a Comissão Europeia também tem assumido a responsabilidade de algumas falhas, e eu acho que isso é positivo, no sentido em que, e não consigo dissociar, não consigo não fazer uma crítica àquilo que vou vendo também em comparação com a atuação de outros governos, em particular do governo português, e que tenta sempre externalizar a responsabilidade ou a culpa na gestão dos processos. E portanto eu acho que também é positivo nós olharmos para a liderança europeia e verificarmos que, quando erram, também têm essa capacidade de assumir o erro e tentar corrigir. Mas eu diria que aquilo que nós temos que continuar a garantir a nível europeu é de facto esta coordenação. E eu acho que o processo de aquisição de vacinas, que tem sido bastante criticado por vários setores, e que eu reconheço, eu também acho que houve falhas, até eventualmente do ponto de vista da negociação, a divulgação dos contratos também a parecer rasurada, não favorece a transparência, que é fundamental para a confiança dos cidadãos no processo de aquisição das vacinas. Mas eu acho que aquilo que se põe neste momento é mesmo o aumento da produção, e garantir que
a coordenação da União Europeia aqui tem servido para um equilíbrio para que as economias ou os países com menos disponibilidade financeira, com menos capacidade financeira, como é de resto de Portugal, não fossem penalizados neste processo de aquisição de vacinas. Portanto, eu acho que desse ponto de vista o processo tem sido bem gerido e foi de facto para garantir o funcionamento do mercado único, para não haver uns privilegiados e uns outros deixados para trás, quando o objetivo de muitas políticas da Comissão Europeia ou da União Europeia tem sido de facto, até mesmo em matérias de transição digital, transição energética, é não deixarmos ninguém para trás. O Pacto Ecológico Europeu também. E portanto, eu creio que esse é o grande desafio do momento. A vacinação estará em discussão até para se conseguir recuperar alguns setores e indústrias do tecido económico europeu, nomeadamente o turismo, a questão dos certificados da vacinação. Ainda não é certo que se vai avançar, mas é uma matéria em discussão e que eu acho que é importante até também para fomentar a mobilidade entre os países da União e em particular também das comunidades portuguesas, porque se nós pensarmos que houve muita gente que este ano ou que no ano passado, no Natal, não pôde visitar as suas famílias, eu gostava, acho que era importante pelo menos nós no verão já termos alguma segurança nesse sentido dos portugueses poderem vir a Portugal visitar as suas famílias, passarem férias e no fundo tentarmos aqui, sempre com segurança, claro, mas haver aqui um bocadinho mais de previsibilidade nesse tema que nos é tão caro. Para terminar, só deixar aqui uma nota que me parece também importante, que é associado a esta situação de pandemia, é importante verificarmos ou reconhecermos que a questão ambiental, o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, não deixou de fazer parte das prioridades da União Europeia. E aqui remete-me para a recuperação económica, tão importante para as nossas empresas, para as nossas exportações, para a internacionalização das nossas empresas e que também tem aqui um impacto muito, muito significativo em matéria de diáspora, não é? Das redes em que nós estamos ligados, mas já também a componente política que me parece assinalável, que foi não deixar cair a agenda do ambiente, e aqui estou-me a referir também às gerações mais novas, para quem este tema tem sido tão importante. E que eu creio que também é um sinal de responsabilidade política em não nos deixarmos desaparecer estes temas por causa da pandemia. Portanto, deixava essa última nota que me pareceu muito positivo no final do ano passado, apesar de todos os constrangimentos, de todas as limitações, ter-se apostado na mesma no Pacto Ecológico Europeu e a recuperação económica assentar em muitos propósitos daquilo que o Green Deal advoga e da importância que isso trará para muitas empresas portuguesas e para a nossa diáspora. Obrigado, Lídia. Concordo a 100% com o que foi dito e acho que são, sobretudo esta última parte, o futuro pertence-vos. Eu vou seguir, eu gostava agora de ouvir a Carolina Amado. A Carolina Amado, queria cumprimentá-la também muito, agradecer muito estar presente, estar aqui connosco. Ela é agora conselheira das comunidades portuguesas, vive em França e gostava muito de ouvir, Carolina. Ok, obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite. Um agradecimento e um cumprimento também a todas as pessoas que nos ouvem e às outras pessoas que estão comigo a participar no webinar, em especial os meus conterrâneos de Coimbra, que também sou de Coimbra. Eu queria aqui abordar um assunto um pouco diferente daquilo que tem sido abordado, porque este webinar é para o Conselho Estratégico Nacional e, portanto, quando nós falamos em estratégia, normalmente falamos a longo prazo e era nesse sentido que eu gostaria de falar e também referir aqui uma referência breve ao título,
eu gostei do facto do título ser Portugal e os portugueses na Europa, e a expressão portugueses na Europa não estar associada à palavra diáspora, nem à palavra imigração, nem à palavra comunidades portuguesas, tendo em conta os diferentes conceitos subjacentes a essas expressões. E, portanto, quando penso nos portugueses na Europa e o contributo que eles podem dar a Portugal, porque eu acho que podemos fazer muito pelo nosso país, queria abordar um pouco essa área, porque neste momento há muitas pessoas, não só da minha geração, e quando eu digo da minha geração estou a falar em termos de idade e em termos de vinda para o estrangeiro, portanto no meu caso eu sou primeira geração, vim para o estrangeiro há não muitos anos, estou em França há cerca de 8 anos, e vim numa condição muito diferente das outras das gerações, ou da maioria das pessoas que já vão na segunda geração, ou que já vieram há mais tempo. E essas diferenças que eu vejo em relação aos diferentes fluxos de imigração mostram que neste momento nós temos muita gente com determinadas características que podem fazer toda a diferença em relação a Portugal. Há muita gente neste momento que, ao contrário do que acontecia há uns anos atrás, estamos posicionados em diferentes áreas económicas, em diferentes áreas em termos de indústria, política, social, noutros países. Temos o reflexo, temos connosco a cultura portuguesa, ou seja, saímos de Portugal entre os 20 e os 30, tendo a cultura portuguesa muito presente em nós e sabemos como é que a sociedade portuguesa pensa, como é que ela lida, o que é que ela valoriza ou não, como é que se comporta, e isso tudo dá-nos bagagem para podermos aprender com os outros e podermos perceber o que é que os outros fazem, que em Portugal não se faz e que se poderia fazer, e de que forma é que Portugal poderia ganhar com isso. Ou seja, nós não podemos copiar, Portugal tem determinadas características, a população portuguesa em termos demográficos, sociais, culturais, tem o seu enquadramento próprio, mas há muitas coisas que nós vemos no estrangeiro, de políticas sociais, como é que a saúde funciona, como é que o sistema judicial funciona lá fora, e tentar perceber o que é que aquilo poderia ser, de que forma é que aquilo poderia ser aplicado em Portugal e que poderia efetivamente ajudar Portugal e ser uma mais-valia. Nós vemos isso, por exemplo, em relação à saúde, que hoje em dia é um assunto que está muito em voga, dada a pandemia, e efetivamente o Sistema Nacional de Saúde está numa situação muito complicada. E há outros países com um sistema nacional, com um sistema de saúde diferente, em que se calhar a situação em termos de gestão de recursos, em termos de como é que a pandemia está a ser gerida entre a parte privada e a parte pública, por exemplo, em que há várias coisas que nós podemos aprender e podemos questionar se efetivamente poderíamos fazer algo diferente desse género. E neste momento nós temos muitos portugueses espalhados pelo mundo, espalhados pela Europa, que têm conhecimento de causa de como é que essas políticas, como é que esses procedimentos, como é que essas realidades se passam nesses países e que poderiam dar um contributo a Portugal e dizerem, olha, nós aqui fazemos de uma forma um bocadinho diferente e se calhar em relação a isto, esta política em particular, eu acho que se calhar se Portugal fizesse como aqui se faz, neste sentido, nós poderíamos ganhar enquanto país. Eu acho que Portugal deveria aproveitar melhor estes portugueses que estão na Europa e que estão posicionados nestas áreas que nós podemos efetivamente melhorar. Como a saúde, tem muitos outros exemplos. Eu trabalho na indústria aeronáutica e há uns anos, no primeiro mandato do governo do PS, nós fomos contactados aqui em Toulouse pela AICEP, por exemplo, e nessa altura disseram-nos o governo vê neste momento a indústria aeronáutica como um setor estratégico. Se é um setor estratégico, há várias pessoas que estão no Canadá a trabalhar para a Bombardier, que são portuguesas,
que estão a trabalhar para a Boeing nos Estados Unidos, que estão a trabalhar para a Airbus em França, em Espanha, no Reino Unido, na Alemanha. E se essas pessoas fossem contactadas, se calhar a indústria aeronáutica em Portugal poderia se desenvolver mais rapidamente. E, portanto, eu aqui faço um apelo, tendo em conta que isto é um webinar do Conselho Estratégico Nacional, para que se pense nestes portugueses que estão lá fora, que estão na Europa, que estão no mundo e que podem efetivamente dar o seu contributo para Portugal e que possam ser uma mais-valia. Muito obrigado, Carolina. Foi uma extraordinária intervenção e deixou-nos aqui algumas ideias. Nós, efetivamente, estávamos a pensar, depois deste conjunto que já temos programado até maio, ver se conseguimos, efetivamente, juntar um conjunto de portugueses que estão nos 4 cantos do mundo, para conversarmos de coisas mais específicas e que são pessoas que são influencers, se quiser. Já de agora aproveito também, já que fala nessa questão das influências, nós temos em Portugal 2 conselhos diferentes, segundo sei, o Conselho da Diáspora e o Conselho das Comunidades Portuguesas. E por isso é que eu falei que era bom gostei do facto de haver o título Portugueses na Europa sem associação à imigração e à diáspora. E nós, quando pensamos nas pessoas que são referências, nós associamos à diáspora, ao nome diáspora. Nós temos um Conselho da Diáspora, que é nomeado e que, portanto, que está mais ligado ao Presidente da República. O CCP aconselha, teoricamente, o Governo, e digo teoricamente porque acho que poderia funcionar melhor nesse sentido. E nós, quando pensamos nas pessoas que são essa tal referência, pensamos muito nesses quadros da diáspora. Mas nós somos muito mais que isso. E, aliás, uma vantagem do CCP é que o CCP é muito mais polvo, digamos assim, do que se calhar as pessoas que estão no Conselho da Diáspora, porque nós estamos verdadeiramente com toda a comunidade portuguesa. Nós somos um órgão que é eleito, ou seja, nós temos que conhecer a comunidade e sermos reconhecidos pela comunidade. E, portanto, se calhar aqui o Conselho das Comunidades Portuguesas também pode ajudar a isso, nessa identificação dessas pessoas, porque nós efetivamente conseguimos estar mais dentro das características da comunidade portuguesa e temos bem essa noção de que é muito mais do que somente aquelas referências que são mais conhecidas. Muito obrigado, Carolina, obrigado por esta intervenção. E agora queria cumprimentar naturalmente a Maria de Céu Campos. Já chegámos à Alemanha, cumprimentá-la, agradecer muito a presença também neste webinar e, no fundo, para além daquelas perguntas que eu já fiz, é esta: como é que estamos na Alemanha? Então, muito boa noite a todos os presentes, muito obrigada pelo convite que me foi feito. Sou a Maria de Céu Campos, estou há 45 anos na Alemanha, trabalho há muitos anos no setor da imigração, no setor da integração, na Câmara Municipal de Ravensburg e também no Conselho para os Seniores da mesma Câmara. No aspecto, também colaboro com a Missão Católica Portuguesa de Ulm, que desde 1976, e no aspecto político, no plano político, sou militante do PSD desde 74, pertenço à direção da secção do PSD Alemanha, sediada em Stuttgart, e também sou militante do partido CDU, do partido da senhora chanceler Angela Merkel, que é o partido irmão do PSD, e pertenço à direção da conselhia do mesmo partido, e entre o PSD Alemanha e a CDU temos feito um trabalho de colaboração bastante meritório, penso eu, porque agimos em interligação. Tanto que há 4 anos atrás um deputado estadual do estado de Baden-Württemberg esteve no encontro das secções do PSD em Stuttgart. Falando da nossa comunidade, pois
além de eu ser da primeira geração, tenho acompanhado todas, eu já estou na terceira geração, já tenho netos, e por isso acompanho a comunidade em todo, desde o princípio, a sua integração, aquilo que evoluiu muito, de muita gente que veio há 40, 50 anos, que vinham como trabalhadores recrutados para as diversas indústrias e em diversas, para todo onde eram precisos. Hoje temos pessoas qualificadas, temos uma grande, nos setores temos setores-chave na economia, na medicina, na educação, na investigação, e temos as nossas gentes integradas em todos os setores profissionais, com cursos de formação capazes de desempenhar de um modo meritório as suas profissões e ter uma vida bastante boa no setor, em todos os setores. Quanto à nossa participação política, pois às vezes deixaria um bocadinho mais a desejar, mas isso já nós sabemos como é que isso funciona. E eu também não culpo só as pessoas por não participarem, mas culpo muitas vezes os políticos porque não cumprem aquilo que prometem. E depois ouvimos sempre aquela história de dizer são todos iguais, para o que é que eu vou fazer, para o que é que eu vou votar, prometem muita coisa, nada fazem, ou pouco fazem, e por aí é preciso fazer um trabalho mais direcionado para as comunidades, sim, ou para os portugueses residentes no estrangeiro, segundo a sua diversificação. Nós temos de fazer escolhas e de aproveitar as pessoas que realmente têm a capacidade de desempenhar cargos e não só aquelas, muitas vezes, desculpem-me que eu sou assim, de serem muitas vezes escolhidas segundo simpatias e não segundo competências. E nós temos de ver se queremos fazer alguma coisa e se queremos que os portugueses que estão cá fora, que têm umas grandes potencialidades de fazer um trabalho junto para Portugal e com Portugal, temos de fazer de escolher de outra maneira, isto é, de dar oportunidade, eu já não digo escolher, mas dar oportunidade às competências e às referências e não às simpatias, porque muitas vezes digo mesmo, eu sou direta, sabe, eu às vezes tenho de me conter um pouco, porque nem sempre são as competências que são escolhidas, mas as simpatias, e nós não podemos ir por aí. Nós somos, os portugueses residentes fora do país, são uma potencialidade e têm um potencial mal aproveitado por Portugal. E é pena, porque o país precisa de todos, sim, mas precisa também da experiência dos portugueses residentes fora do país, no setor da saúde, no setor do apoio à terceira idade, no setor da educação, sei lá, falando só nestes pontos, porque há muitos mais, nós temos de ver e temos de conseguir fazer ver que a simpatia não é tudo, mas sim a competência e a potencialidade que há em ajudar o país. Nós temos sido sempre os parentes pobres. Nós vimos as eleições presidenciais, como é que as coisas aconteceram. Foi feito um recenseamento automático, mas não se pensou que as eleições para o Presidente da República, para as europeias e para o Conselho das Comunidades é presidencial. Eu gostava muito de ver muitos senhores
a irem votar a 500, 600, 700 quilómetros de distância, para não dizer a milhares se sairmos fora da Europa. Eu gostava de saber quantos é que iam votar. Ninguém, porque para nós não há subsídios de deslocações. Nós temos de pagar do nosso bolso as nossas deslocações. E não cabe na cabeça de ninguém que as eleições para o Presidente da República, o Supremo Magistrado da Nação, também para o Conselho das Comunidades, que é aqueles que nos representam e que são eleitos diretamente, e também para as europeias, que nós podemos até votar nos países de residência, mas temos de sair do nosso recenseamento, entrar no recenseamento do país onde vivemos, tornar-nos a recensear, e muitas vezes já não temos tempo de ser recenseados novamente para votar na Assembleia da República. Eu não consigo entender por que razão é que o voto eletrónico ainda não está a funcionar, ou pelo menos para todas as eleições haver a possibilidade de um voto por correspondência. Voto por correspondência para a Assembleia da República. Na última vez, era quase preciso tirar um curso para conseguir pôr todos os documentos no envelope. E depois, para o Supremo Magistrado da Nação, temos de ir votar ao consulado. Eu, pessoalmente, aqui para o consulado de Estugarda, ida e volta são 400 quilómetros. E não sou daquelas que estou mais longe. Há gente que está bem mais longe das mesas de voto. Também no que respeita às autárquicas, Portugal precisa de todos os que residem fora do país, muito mais até nas suas regiões de origem, muitas delas votadas ao abandono, porque qualquer dia nem sequer caça lá há, quanto mais pessoas. E seria bom que Portugal não fosse só litoral, Lisboa e Porto, e o resto ser paisagem, porque o interior do país está no abandono, desertificado. Depois há o problema de muitas vezes o dinheiro não chega lá, só lá chegam migalhas. Por outro lado, nós vimos autoestradas paralelas quase desertas, o interior do país não tem infraestruturas para que as indústrias vão para lá, e as pessoas que lá vivem têm o mesmo direito de ter uma vida digna e de ficar nas suas origens, não terem de emigrar ou não terem de emigrar. E isso realmente tem de ter tido em conta. E fico-me por aqui porque tinha muito mais para dizer, mas é melhor me ficar calada, porque senão... Muito obrigado, Maria do Céu. Aquelas pessoas que me conhecem, eu estou-me a conter um bocado, porque aquelas pessoas que me conhecem sabem bem que eu corto a direita e dou a quem doer. Desculpa, muitas vezes eu sou assim um bocadinho mazinha, mas eu sou assim. Eu defendo aquilo que é meu e dói-me ver tanta coisa mal feita. E faz muito bem, ou seja, eu concluiria das suas palavras que é preciso mudar de política em Portugal. De política, é preciso mudar de política, portanto é nisso que temos que trabalhar e temos que focar. Vamos mudar de política. Pois, mas também não se esqueçam de nós, por favor. Não. Aliás, e fico por aqui e não digo mais nada. Muito obrigado, Maria do Céu. Depois vamos dar a oportunidade. O Carlos Gonçalves tem tido iniciativas e depois vai ter a oportunidade. Está aqui já um bom mote para o Carlos Gonçalves dizer o que é que tem feito, e eu sei bem o que é que ele tem feito, das propostas que temos apresentado e que ele tem apresentado. Como falámos também de regiões, eu queria passar ao meu querido amigo José Martinho, porque hoje à hora do almoço, estava com o presidente do partido e estava também com o secretário-geral do partido, estivemos os três e falámos de si, porque o meu amigo é transmontano, de maneira que... e o José Silvano também é transmontano, e falámos da vossa terra, em específico, e falei de si porque íamos estar juntos hoje. O José Martinho vive na Suíça, eu tenho acompanhado pelos meios que é possível a sua atividade política, de vez em quando faço uma passagem pela informação que nos vai dando nas redes, mas queria cumprimentá-lo muito e
e dentro destes temas que eu enumerei, e também deste, no fundo, como é que estão as coisas na Suíça, não é? Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa noite aos restantes membros do painel, boa noite também a todos aqueles que nos estão a acompanhar no Facebook e nas redes sociais. Envio daqui um abraço fraterno ao meu caro conterrâneo e secretário-geral do PSD, José Silvano. Espero que tivessem comido pelo menos uma boa alheira de Mirandela ao almoço. E pronto, posto isto e dito isto, encontro-me efetivamente na Suíça há cerca de 30 anos. A Suíça tem uma imigração de cerca de 270.000 portugueses, o que pesa cerca de 12,5% na população suíça. E pronto, temos aqui imigrantes de primeira, segunda e já terceira gerações. Quanto à participação cívica, e já que falou do meu envolvimento político, deixe-me dizer-lhe que subscrevo na íntegra o que a minha cara amiga Maria do Céu Campos vem dizer antes de mim. Subscrevo na íntegra aquilo que ela disse a propósito do voto dos imigrantes, pelo menos, e já que não se pode ter um voto eletrónico, porque não deixam de ter, por momento, alguém não deixa de ter um voto eletrónico, nem sequer o teste deixaram fazer, quanto mais implementá-lo. Pedia justamente que, pelo menos, o voto por correspondência pudesse ser exercido também para o Sr. Presidente da República e para o Parlamento Europeu, para as eleições europeias. Subscrevo também aquilo que ela disse, que a participação cívica não é enorme, porque se calhar as pessoas estão fartas de mais do mesmo. Por exemplo, aqui na Suíça assistiu-se a uma forte votação nas últimas eleições, assistiu-se a uma forte e preocupante votação no Chega, porque as pessoas estão descontentes com aqueles partidos que pertencem, digamos, ao arco da governação, aqueles partidos tradicionais. E as pessoas, já que estão fartas, cheias, dizem que é sempre mais do mesmo, como disse há bocadinho, querem se calhar experimentar outra coisa. Para além de que vocês sabem muito bem que os movimentos populistas fazem-se assim, dizem alto aquilo que as pessoas pensam baixinho e depois crescem conforme a importância que se lhes dão. E está-se a dar a importância e as pessoas vão embandeiradas em ar. Quanto à participação cívica dos portugueses na Suíça, estou num cantão em que dá o direito de voto e de elegibilidade aos estrangeiros que estejam aqui há mais de 10 anos e há 3 no mesmo cantão, digamos na mesma província. Assiste-se também a um fraco envolvimento cívico quando se trata de votar aqui. Portanto, sabem que neste momento estamos em plena campanha eleitoral. A cidade de Lausanne tem cerca de 140.000 habitantes, é a 4ª maior cidade da Suíça, e que eu tenha conhecimento, há 3 portugueses integrados nas 10 listas concorrentes às eleições municipais, o que é francamente pouco. Dizia aqui numa mensagem, porque eu estou também a olhar para o computador e estou a ver passar as mensagens das pessoas que nos estão a ver, dizia a minha querida amiga Lili Bento que a participação cívica tem que se incrementar ou tem que se motivar todos os dias do ano e não apenas em véspera de eleições. Estou de acordo, 100% de acordo com a Lili, também um beijinho para ela. E pronto, não sei o que lhe diga mais. Se
quer que aborde algum ponto em particular. Muito obrigado, José Martinho. Vai ter a oportunidade ainda de dizer mais qualquer coisa, mas eu desejo-lhe, eu sei que o meu amigo está em campanha eleitoral e, portanto, desejo-lhe toda a sorte do mundo nessa campanha. Obrigado. Não é mais do mesmo, não é? O meu amigo é sério. Já voltamos assim. Eu tenho agora aqui o meu querido amigo Pedro Xavier, que já não vejo há muito tempo. A última vez que o vi pessoalmente foi quando estivemos em Londres, em visita a Londres e à comunidade em Londres, na Grã-Bretanha, no Reino Unido. O Pedro Xavier tem mais uma questão no fundo, que é esta questão do Brexit também, não é? E portanto queria cumprimentá-lo muito especialmente, muito calorosamente. É sempre um prazer revê-lo. Vamos nos revendo com alguma frequência ao longe, claro. Portanto, talvez aqui, quer dizer, sei que há outros assuntos. Este assunto eleitoral, nós temos posição sobre isso e com certeza o Carlos falará sobre isso. Nós somos a favor do voto aberto, do voto diferente, de votar toda a gente nas presidenciais, criarmos condições de facilitar a votação, mas o Carlos falará sobre isso. O Pedro Xavier está em pleno Brexit e está nesta situação dramática que vivemos na Europa, no mundo e muito particularmente também na Grã-Bretanha. Mas Pedro, é um prazer. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite que me foi efetuado. Boa noite ao painel. Estou lisonjeado com um painel tão abrangente e tão influente. Estamos, digamos assim, praticamente na Europa toda, ou passamos da Alemanha a Portugal, a França, a Bruxelas. É assim, eu sou presidente da Comissão Política do PST Reino Unido, projeto que abracei em 2017 e continuo a representar eu e os militantes que estão aqui sediados. Sou empresário, tenho várias empresas no ramo da educação, do apoio jurídico, da comunicação social. Sou comissário de igualdade também de uma Câmara local e tenho uma particularidade, pegando no que a Carolina Amado estava a dizer, que Portugal devia pegar nisso também. Sou sargento voluntário da Polícia Britânica, porque aqui os polícias também podem ser voluntários, e faço por carolice, não por obrigação, porque há pessoas que têm o vício de ir para o casino. O meu vício é ir para a polícia. É da maneira como eu vejo as coisas, mas isso só para dar um sumário. E estou ligado também ao Conselho Executivo da primeira escola bilingue aqui no Reino Unido, apoiada pelo Ministério da Educação britânico e português, um projeto que se concretizou em setembro. Temos a escola aberta, é uma escola primária, e está a funcionar bastante bem também. Nós aqui no Reino Unido, o mundo está a viver uma pandemia, nós infelizmente estamos a viver duas, que uma é a pandemia que todos nós vivemos e a segunda é o Brexit, infelizmente. Eu chamo-lhe uma pandemia porque, como vocês sabem, muito bem, deu cabo da vida a muita gente, é tão simples como isto, deu cabo das relações bilaterais que o Reino Unido tinha com a Europa, apesar de poderem contrariarem a minha opinião, mas eu digo isto porque ainda há pouco a própria Comissária Europeia cometeu um erro quando tentou prevenir, a ter ali aquela questão da Irlanda do Norte e de impor ali uma coisa que não deveria, que não fazia parte do acordo, que depois retraiu, e eu fui sempre defensor de não haver um Brexit, porque o Reino Unido fará sempre parte da comunidade europeia, e digo isto com toda a certeza que se calhar não daqui a 5, mas se calhar daqui a 10, 15 anos estarão na fila outra vez para fazerem parte dos 28 países, e espero bem que assim seja, só que neste momento
eu tenho que ser sincero, estou um bocadinho desiludido de como a Europa está a lidar com a situação da vacinação. Eu digo isto porquê? Porque nós no Reino Unido, o país já vacinou mais de 15 milhões de pessoas e a Europa toda ainda tem até agora se calhar 12 milhões de pessoas vacinadas. Eu creio que tem havido uma descoordenação, se calhar involuntária, pela parte das autoridades europeias, mas reparem que, e eu não estou a ser sarcástico, estou a falar de factos, tem dado aso à comunicação social britânica dizer que realmente o Brexit fazia sentido porque o Reino Unido saiu da Comunidade Europeia há sensivelmente 2 meses, mês e meio, sensivelmente, e o plano de vacinação britânico está a trabalhar muito melhor do que o plano de vacinação europeu. Isto é só um fator, além de, por exemplo, a Libra subiu também, e eu, atenção, que sou defensor do conceito europeu, das instituições europeias, mas nós estamos aqui a falar de facto, nós temos aqui 2 deputadas europeias que nos poderão elucidar sobre essas questões e sobre o que a Europa pode fazer melhor para salvaguardar os interesses de todos nós, porque eu tenho dupla nacionalidade, tenho nacionalidade portuguesa e britânica, sou português de coração e sempre serei, nasci em Trás-os-Montes, em Bragança, sou transmontano como o Zé Martinho e adoro alheiras também. Também, mas isto era algum dos factos que eu queria falar. Também, pegando no que a Carolina disse, e bastante bem, eu creio que o nosso governo em Portugal podia usar algumas das políticas que são feitas noutros países e implementá-las em Portugal, seja a nível da administração interna, seja a nível de saúde, seja a nível de educação, que nos poderiam ajudar, e políticas que são usadas não só mundialmente, mas na Europa por outros países e que fariam todo o sentido serem usadas no nosso país. Assim, eu estou muito triste com o que está a passar no nosso país, com a irresponsabilidade deste governo de não dar mão à palmatória pelo desconcertamento a nível da saúde, já não diria a nível da economia, porque apesar da pandemia ter vindo a piorar a nossa economia nacional, que já estava de rastros, infelizmente, teríamos muito o que apontar, mas na questão da saúde deixa muito a desejar com estas polémicas de serem vacinados os amigos dos amigos, grupos não prioritários e pessoas com 80 e poucos anos. Eu posso, por exemplo, dizer a avó da minha esposa tem 83 anos, em Bragança, ainda não foi vacinada e não sei quando será vacinada. Como ela, encontram-se muitas outras pessoas, e reparem que são pessoas de risco pela idade, por alguns problemas médicos que têm, e eu creio que na questão da vacinação, na questão da pandemia, na questão do Covid, que é o fator-chave, é o fator que domina o momento e que nos tem reféns há mais de um ano, há sensivelmente 14, 15 meses, e é imperativo que o governo português acerte na metodologia para melhor abordar esta questão, porque estão a morrer pessoas diariamente. Nós, como partido da oposição, como maior partido da oposição, temos uma responsabilidade acrescida de diariamente fazer relembrar o governo em sede própria, que é na Assembleia da República, e temos aqui 2 deputados da nossa Assembleia da República que têm feito um trabalho exímio nessa área, na área da saúde, na área do Ministério dos Negócios Estrangeiros também, e abordar esses temas. Eu teria muito mais que falar, poderia falar também do voto eletrónico que a Maria do Céu falou, que o José Matinho falou. Queria só deixar aqui uma questão que é muito, muito importante, que é o funcionamento dos consulados. Os consulados têm cronicamente, é um problema crónico, é como se fosse um problema de saúde, não funciona adequadamente, não estão adequados às necessidades dos portugueses
que residem no exterior. Eu posso vos dizer que, por exemplo, o Consulado-Geral de Portugal em Londres, para se fazer uma marcação de um passaporte, de um cartão de cidadão, estamos a apontar agora para junho, julho. Se for uma questão de notariado, será abril, que é muito complicado porque nós temos pessoas aqui a residir que ainda não têm o documento que os ingleses dizem que é o settled status e precisam dele, e se não têm documentação não o conseguem tirar, e o Reino Unido deram um prazo até 30 de junho para as pessoas poderem tirar esse documento. E aí eu exigia e exijo como português mais celeridade da parte do governo. Podem fazer um bocadinho mais para poderem, evidentemente, ajudar nesse sentido, porque os chefes dos postos estão a fazer tudo o que está ao alcance deles, mas eu creio que se poderia fazer mais um bocadinho a nível institucional para ajudar essas pessoas. E só para terminar, os nossos passaportes, em vez de terem a validade de 5 anos, poderiam ter a validade de 10 anos, de acordo com muitos países a nível mundial, que nós temos o cartão de cidadão já tem uma validade de 10 anos, isto porquê? Também para tirar um bocadinho de trabalho aos consulados, à administração, e termos uma validade maior de um documento que é tão importante. Muito obrigado e peço desculpa ter-me alongado na minha intervenção. Muito obrigado, Pedro Xavier, é sempre um gosto ouvi-lo. Que corra tudo bem no Reino Unido. O Pedro Xavier, eu não sei neste momento, mas o Carlos até pode começar por aí. Nós, no fundo, estamos aqui em países que, no conjunto, são capazes de representar à volta de 1 milhão de portugueses, não é? Quer dizer, no Reino Unido, neste momento, estarão 400 mil, será? Não, Pedro? A volta é isso, é isso. Assim, os números oficiais apontam para isso. Os números oficiais, portanto, 400 mil portugueses, 400 mil votantes. Atenção. Mas o Carlos talvez pudesse começar por aí. Quantos em França, quantos no Reino Unido, quantos na Alemanha, quantos na Suíça, quantos na Bélgica, no Luxemburgo, e depois, enfim, tens a palavra, meu querido amigo. Muito obrigado. Caro colega e amigo Maló, eu gostava de cumprimentar todas as pessoas que participam neste painel e eu gostava desde logo de felicitar o Conselho Estratégico Nacional porque numa discussão que temos em relação à política externa de Portugal e aos negócios estrangeiros, termos também esta dimensão dos portugueses repartidos pelo mundo. Que esta dimensão é a dimensão do país, porque o nosso país é o seu território, mas é também as pessoas, o seu povo, que está espalhado pelo mundo e cada vez mais, e tivemos aqui um conjunto de testemunhos, temos pessoas espalhadas pelo mundo que podem, independentemente de estarem integradas nas sociedades onde vivem e trabalham, ser uma mais-valia na relação com Portugal e, sobretudo, para Portugal. Em relação aos números, e aqui o facto de termos aqui 2 deputadas europeias, uma eleita por Portugal e uma eleita por Luxemburgo, mas continua também o seu coração a bater em grande parte em Portugal, eu sei disso, porque eu a conheço e a forma como ela trabalha com a nossa comunidade é notável. Dizer que nós temos 10 milhões de portugueses a viver na Europa que residem no território nacional e estamos próximos de 2,5, 3 milhões de portugueses a viver na Europa fora do território nacional. E se é verdade, por exemplo, em França, somos na ordem de 1.300.000 pessoas de origem portuguesa, na Suíça, já disse o Zé Martinho bem, quase 300.000, na Alemanha, 100 e tal mil. Poderemos também dizer que, independentemente dos países de forte comunidade, nós hoje temos portugueses espalhados praticamente por todos os países da Europa, nomeadamente nas capitais desses países, que muitas vezes encontraram uma resposta para a sua vida profissional, tal e qual como a Carolina Amado, noutros países, e por isso é que temos um conjunto de pessoas com alta formação académica, muitas vezes na área da investigação, a viver nos 4 cantos, neste caso, da Europa, algo que era pouco comum há uns anos atrás, e temos comunidades que hoje ultrapassam 1 milhar de portugueses em países onde há pouco tempo e regiões onde tínhamos poucos portugueses. E, portanto, esta discussão é para mim, é para nós, penso eu, a discussão correta de um país que se deve rever e que deve interagir melhor com aqueles que residem no estrangeiro.
A questão da pandemia, que já foi aqui levantada, realmente quebrou aqui a relação habitual entre os portugueses que residem no estrangeiro e o seu país. Não podem ir lá ver a sua família, não puderam passar as suas férias, mas também isto tem consequências, nomeadamente naquilo que é o investimento dos portugueses que residem no estrangeiro, no seu país, e nomeadamente nas suas regiões de origem, e agora pegando também nas palavras da Maria do Céu relativamente ao interior, e deixo aqui também uma sugestão, é que nos diferentes CENs que existem por distrito, eu penso que também deveria haver, eventualmente, pelo menos uma discussão em torno do papel que os nativos, os naturais desses distritos que estão no estrangeiro podem ter para o desenvolvimento dos territórios. Os portugueses que residem no estrangeiro têm sido fundamentais, são fundamentais e podem ser decisivos, após a crise, para muitos territórios, nomeadamente os de baixa densidade, e não é por acaso que tanto o José Martinho como o Pedro Xavier, sendo portugueses e vivendo em dois países extremamente desenvolvidos, dizem que são transmontanos. Um até referiu que era de Mirandela e o outro referiu que era de Bragança. Ou seja, há uma grande identidade regional para quem reside no estrangeiro e, portanto, é fundamental também nos nossos CENs a nível regional possamos também debater o papel dos portugueses que residem no estrangeiro no seu país de origem. Participação cívica e política. É evidente que quem saiu para o estrangeiro, as primeiras gerações, muitos deles não tinham direito ainda de voto em Portugal, dos países onde foram viver e trabalhar também não tinham direito de voto, e a democracia também se aprende. E, portanto, levam mais tempo, muitas vezes, a tomar em consideração a necessidade de votar. Mas nós temos tido uma evolução notável. Reparem, em França, que eu já aqui fiz referência, temos 8.000, acho que são 10.000, mas para já 8.000 pessoas de origem portuguesa que são eleitos nos municípios. Temos 5 deputados na Assembleia Nacional Francesa. Temos, no Parlamento francês há não sei quantos assessores que são de origem portuguesa. Temos vários conselheiros regionais, vários conselheiros departamentais, vários conselheiros territoriais e na administração pública francesa nós temos altos funcionários que têm que passar pelas chamadas grandes escolas, que são de origem portuguesa. Tivemos mesmo o embaixador de França em Portugal, que era filho de imigrantes. Foram para a França no início dos anos 60. E, portanto, a realidade vai mudando. Na Suíça, há uns anos atrás, as pessoas nem se preocupavam por política. Hoje temos português e o André e o José Martinho até arranjou tempo no meio da campanha eleitoral para estar connosco, porque eu sei que ele está num momento mais quente da sua campanha eleitoral, que como é evidente, demonstra que ele é um dos exemplos na Suíça, como é Maria do Céu há muitos anos na Alemanha, ainda por cima numa região em que a política é vivida de uma forma muito particular, até porque o próprio partido da CDU tem ao lado um rival da mesma área que é a CSU, uma coisa um tanto ao quanto particular o enquadramento político da Alemanha, e, portanto, a participação cívica e política nos países de acolhimento está a evoluir, mas poderá evoluir muito mais. E espero que com as novas gerações isso irá acontecer de uma forma clara, mas ela já existe. Em relação a Portugal, e eu agora pego também nas palavras do Malo de Abreu há pouco, tem muito a ver também com a possibilidade de participação. E realmente o PSD, há muitos anos, tem lutado pela participação dos portugueses residentes no estrangeiro e aqueles que estão aqui e que estão mais ligados a estas matérias das políticas das comunidades, sabem que o grande problema é que o PSD tem estado, na maioria das vezes, sozinho no Parlamento. E o problema é que para aprovar um conjunto de legislação eleitoral é necessário maiorias alargadas. Mas vamos lá. As pessoas esquecem-se, mas foi o PSD, o partido que lutou pela participação dos portugueses no estrangeiro nas eleições presidenciais, só conseguidas em 97 e com grandes dificuldades. Mas, em termos da participação política e do exercício do direito de voto, a história também está toda do lado do PSD. Reparem bem, nós defendemos há muito a uniformização da metodologia de voto, mas não defendemos só nas palavras, defendemos nos atos. E por isso, independentemente de outras iniciativas, recordo as mais recentes, na última legislatura fizemos uma proposta na Assembleia da República de associar o voto por correspondência ao voto presencial para todas as eleições. Esta proposta foi chumbada no que diz respeito às eleições presidenciais e às eleições europeias. Apenas houve consenso no Parlamento para alargar ao voto por correspondência o voto presencial para as legislativas.
dizem aqueles que percebem eventualmente muito política, é que nem que se votasse 1.500.000 portugueses que estão no estrangeiro e que estão recenseados, há um plafond, há um teto de 4 deputados e, portanto, não tem influência na votação do território nacional. Há pessoas que acham que quem reside no estrangeiro é português de segunda, porque aparentemente para eles o voto para quem está no estrangeiro conta menos para aqueles que residem em Portugal. Ou seja, nós hoje temos muitas pessoas das elites em Portugal têm os filhos no estrangeiro, mas aparentemente os filhos têm menos direitos políticos porque não podem ter a mesma possibilidade de votar para um conjunto de eleições. Esta proposta foi chumbada e agora nas últimas eleições presidenciais ouvimos de diferentes horizontes políticos, ouvimos mesmo o Presidente da República dizer que era a favor da uniformização da metodologia e do voto por correspondência, e o PSD imediatamente, na sexta-feira, a seguir às eleições presidenciais, não ignorando as diferentes posições que, em alguns quadrantes políticos, foram diferentes daquelas que ocorreram quando se votou na Assembleia da República em 2018. E voltámos a apresentar a proposta, que já foi entregue e que vai ser obrigatoriamente discutida na Assembleia da República, para associar o voto por correspondência ao voto presidencial, também para as eleições presidenciais e para as eleições europeias. Agora, o que nós esperamos é que, ouvindo as declarações que ocorreram em período de campanha eleitoral para as eleições presidenciais, que essas declarações, essas opiniões e a convicção de muitos se possa agora traduzir num apoio alargado desta proposta do PSD na Assembleia da República. Não foi assim em 2018, infelizmente, tínhamos resolvido isto, mas espero que agora seja possível, por tal e qual como foi aqui dito, nós temos portugueses que vivem a milhares de quilómetros da mesa de voto, e se nós permitirmos, através do recenseamento automático, que todos estejam inscritos no recenseamento eleitoral, ou seja, demos-lhe a possibilidade de votar, mas depois não lhe damos condições de poder votar. Ou seja, deu-se com uma mão e aparentemente tirou-se com a outra, e portanto esta é uma proposta que já foi apresentada por nós, pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e esperemos que desta vez haja consenso. Em relação ao voto eletrónico, nós na última legislatura fizemos uma proposta de teste para voto eletrónico, também foi chumbada. E o Governo ficou de enviar uns estudos durante um ano, tinha um ano para mandar um conjunto de estudos para podermos, no Parlamento, também avaliar esta questão do voto eletrónico. Aguardamos os estudos e solicitámos novamente. Mas também recordo que em 2005, era eu então secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em colaboração com aquele que teve mais mérito nesta matéria, o ex-colega falecido, Dr. Diogo Vasconcelos, nós fizemos um teste de voto eletrónico. E eu agora peço à Maria do Céu Campos, ao José Martinho, o Pedro Xavier, talvez nessa altura não tivesse tão envolvido, que se recordem do que foi dito contra mim e contra nós no momento em que fizemos este teste de voto eletrónico. E, portanto, nós temos que encarar o voto eletrónico como uma eventual solução. É verdade que tem que ser feito em situação de confiança. Eu aguardo com muita expectativa que a França, que é um país grande, com comunidades no estrangeiro também significativas, possa utilizar novamente o voto eletrónico nas eleições que vão decorrer para o ano, e quero acreditar que isso possa ser uma realidade, e se quer que vos diga a convicção que eu tenho, é que mais dia, menos dia vai ser uma realidade, porque as novas tecnologias, pouco a pouco, vão se apoderando, digamos, de algumas práticas que nós temos de há muitos anos. E, portanto, era a explicação que eu queria dar, uma explicação que demonstra que nós fizemos e agora voltamos a fazer, e espero que seja possível alterar a metodologia de voto. Uma última nota. Dizer o seguinte: agradecer realmente àqueles, e muito particularmente a algumas pessoas que estão aqui mais associadas aos partidos políticos, que continuem a trabalhar numa área que não é fácil de fazer política, que é a área dos portugueses no estrangeiro, chamada das comunidades portuguesas. Porque, ao contrário de Portugal, quem no estrangeiro faz política, se dedica a defender causas, a defender um ideário, não procura lugares que não há nenhum lugar para distribuir. O único lugar político que existe nestas áreas é aquele que eu, neste momento, tenho a honra de ser, é deputado à Assembleia da República. E, portanto, há muito mérito de quem no estrangeiro faz política ligada a Portugal, e também há muito mérito naqueles que no estrangeiro continuam a promover a participação cívica da nossa comunidade nos países de acolhimento. E se calhar vamos ter em 2022, pelo menos em França, uma grande surpresa relativamente a portugueses que vão ter cargos políticos no país. Dependerá do voto, mas também dependerá certamente do voto dos franco-portugueses. Muito obrigado, Carlos. Explicaste lindamente aquilo que era previsto
Eu vou fazer agora uma passagem rápida por todos, nós devíamos terminar isto, já vamos com 1h30, o tempo voa. Vou agora ser um pouco mais aleatório. Eu passava aqui já para a Carolina Amado, agradecendo muito de ter estado connosco. Devemos ter outras oportunidades, porque estou aqui a receber mensagens do coordenador nacional do SENA, presidente do SENA, de que temos que fazer mais, há muita gente a participar e, portanto, temos que fazer até outro tipo de coisas. Mas passava a palavra à Carolina para rapidamente dizer de sua justiça. Ora, isso. Agora sim. Nós estava a dizer que foram lançados aqui muitos temas, que eu acho que são temas muito importantes, e agora cabe-vos a vós, Conselho Estratégico Nacional, de pegar neles e efetivamente levar a bom porto e concretizar algumas coisas. Acho que foram ideias todas muito válidas. Efetivamente, acho que se fala muito, acho que há muitas ideias, mas eu acho que falta essa abertura, esse espírito, muitas das vezes, e acho. E um agradecimento especial, porque vocês, acho que neste Conselho Estratégico Nacional, têm essa abertura de ouvir e tentar implementar, fazer diferente, ver o que é que se pode melhorar. Eu acho que tivemos aqui uma vasta panóplia de assuntos, de ideias, de temáticas que foram sendo lançadas, e, portanto, agora peço-vos que continuem, que levem isto a bom porto e que se concretizem, e acho que toda a gente que aqui está neste painel estará cá para vos ajudar a isso, e para que o país melhore e que efetivamente nós melhoremos muitas políticas junto dos portugueses que estão no estrangeiro, mas também muitas em Portugal, com a implementação no país, e que nós acho que podemos dar o nosso contributo. Portanto, muito obrigada de forma genérica pela iniciativa e também a todos os que contribuíram para o enriquecimento desta discussão. Muito obrigado, Carolina, muito obrigado de coração pela participação, havemos com certeza de nos encontrar mais. Abordámos aqui imensos temas, alguns muito da atualidade, esta questão do voto. Nós temos tido posições muito de uma grande participação das pessoas. É evidente que não é possível, falamos da Europa e falamos em 200 ou 400 quilómetros para ir votar, mas se falarmos, por exemplo, em África, por exemplo, quem vive em Angola, na Namibe, tem que percorrer 1000 quilómetros de carro para ir votar. É uma loucura, quer dizer, isto não é possível, é preciso encontrarmos outras formas e rapidamente, quer dizer, na era digital, na era em que isto tudo voa, sendo que os aviões estão em terra, em boa verdade, mas em que isto tudo voa, temos que acompanhar os tempos. Eu passava ao meu amigo José Martinho, tem que ir fazer campanha, desejando-lhe também toda a sorte do mundo nessa campanha em que está a participar, toda a força e que corra tudo bem. José Martinho, para além de Trás-os-Montes, falemos de outros assuntos. Certo, mas só mesmo porque já vai longo a nossa emissão, digamos assim, o nosso webinar, já vai longo, mesmo só para agradecer a oportunidade que me foi dada, para agradecer o SEN por estas iniciativas e em particular ao Maló de Abreu, cumprimentar mais uma vez todos os intervenientes no painel e despedir-me daqueles que nos estiveram a acompanhar. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, José Martinho, e força aí na campanha eleitoral das autárquicas na Suíça. A Suíça tem imensos portugueses, e como tem a Suíça e tem vários países da Europa, imensos portugueses. Somos mais de 2 milhões na Europa. É preciso olhar isto com outros olhos, não tenho dúvida nenhuma. E a Maria do Céu, que estou a vê-la aqui mesmo à minha frente. Maria do Céu, vamos lá diretamente ao assunto, com a franqueza que a minha amiga sempre põe nas suas declarações. Vamos a isso, não há problema nenhum. O que é que a preocupa mais? O que é que temos que fazer? Vamos embora. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada e pedir desculpas se às vezes fui assim um bocadinho muito cortante e direta, mas eu falo com o coração na boca e porque vivo os problemas e sei como doem,
então trato-os assim, não é? E porque quero que os problemas se resolvam, quero que não sejamos esquecidos, desejo sinceramente que este webinar seja um empurrãozinho para um trabalho de mais colaboração com as secções e com todas as pessoas, as secções do PST na Europa e no mundo, mas eu falo na Europa, que é onde eu estou, porque está um bocadinho adormecido e nós precisamos de trabalhar um bocadinho mais e de colaborar um pouco mais, isso que não seja esquecido, e peço mesmo, porque senão será um trabalho que corre o risco de ir água abaixo e não seria bom para ninguém. Desejo que tenhamos mais oportunidade de nos encontrar, tenhamos mais oportunidade de trocar impressões, de não deixarmos morrer aquilo que nos traz aqui, o nosso amor pelo nosso país, nosso amor por Portugal, que mesmo depois de tantos anos está sempre presente, que tenhamos a oportunidade então de ficarmos em contacto, de um trabalho de maior colaboração, de maior interligação, assim como os partidos irmãos que pertencemos no estrangeiro, que continuarei no meu trabalho, e desejar a todos tudo de bom, bom trabalho, não deixem arrefecer as ideias e vamos em frente, porque Portugal merece e Portugal precisa, e nós temos grandes potencialidades, grandes oportunidades de andar em frente, de pormos o nosso país na linha e no lugar que ele merece. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Muito obrigado, Maria do Céu. Agora, quando me falou de que trazem em Portugal, eu estive em dezembro em Moçambique, fui a Cabo Delgado, que chamam o Cabo do Medo, não é? Por causa dos problemas que existem no norte de Moçambique. Estive 10 dias em Cabo Delgado, onde vi os campos de refugiados, mas sobretudo também estive com os portugueses que lá estão e senti uma alegria imensa da parte dos portugueses por me verem lá, e estou-me a lembrar do seu Claudino, que é o decano dos portugueses no norte de Moçambique, lá encostado à Tanzânia, e é com muita alegria, é com um amor imenso a Portugal que, quando o tê-lo encontrado, foi uma alegria imensa. E, portanto, eu sei bem o que é, sei também muito bem o que é estar fora. Meu querido amigo Pedro, Londres, falemos de Londres, diretamente de Londres, não é a BBC, noutros tempos era a BBC, agora não é preciso a BBC, é o Pedro Xavier. Já não é necessário, apesar da BBC ainda nos fazer bastante falta. Mais uma vez queria agradecer o convite que foi feito. Eu queria deixar também no ar a pessoas que estão no painel para se inscreverem no Conselho Estratégico Nacional. Está a ser desenvolvido um Conselho Estratégico Nacional para a diáspora e para os portugueses residentes no exterior, e deveriam se inscrever através da página do partido do SEN, para podermos discutir todas as temáticas que são abordadas no SEN, também por nós portugueses que residimos no exterior. E queria agradecer pelo trabalho que o nosso partido tem feito, que o Dr. Malou Abreu tem feito na Assembleia da República, o Carlos Gonçalves também, a Lídia Pereira, eu tenho acompanhado o trabalho que ela tem feito na Comissão Europeia e tem sido um trabalho exemplar e de tirar o chapéu na representação do nosso país junto das instituições europeias. A deputada portuguesa pelo Luxemburgo também, é sempre um prazer termos portugueses envolvidos na política nacional desses países e principalmente a representá-los, é sempre uma honra. Ao meu conterrâneo José Martinho, um abraço bastante forte, à Carolina, à Maria do Céu também. Mais uma vez, muito obrigado a todos e estarei aqui sempre para o que for preciso e aquilo que eu puder fazer dentro das minhas capacidades para ajudar
o partido, o nosso país e levarmos a nossa Portugalidade mais longe, o nosso português, a nossa língua, que é falada por vários milhares, aliás, vários milhões no mundo, e que o nosso país olhe para os portugueses que vivem, como eu, no exterior, com mais seriedade, com mais pluralidade. Nós temos muito para dar ao nosso país, se nos permitirem. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pelas tuas palavras. Vamos tentar passar temos feito, os deputados, sobretudo os que representam os portugueses que estão lá fora, e que neste caso são dois, um por fora da Europa e outro pela Europa, têm tentado trazer ao Parlamento feito um esforço enorme para, só que por enquanto estamos em minoria, havemos de voltar à maioria, havemos de lá voltar. Já faltou mais. Já faltou mais. Queria naturalmente agradecer muito à Lídia Pereira, minha querida amiga, minha particular amiga, a Lídia Pereira, a participação, agradeço muito, e o que ela quiser dizer neste encerramento, tem via verde para dizer o que quiser neste encerramento. Obrigada, António. Eu gostava de dizer o seguinte, eu partilho totalmente todas as preocupações que a Maria, o José, o Pedro e a Carolina manifestaram aqui hoje, e deixava a seguinte mensagem: é que poder votar fora do nosso país é uma questão de pertença, é uma questão da nossa nacionalidade, e portanto é uma questão de identidade. E eu creio que numa era em que se fala tanto da digitalização, das sociedades digitais, da modernização, não me parece aceitável que continuemos a ter um modelo antiquado e que dificulte tanto a possibilidade de votar dos nossos imigrantes, porque as nossas comunidades são uma extensão de Portugal. E, portanto, é nisso que nós devemos estar focados. E há bocado o José dizia, referindo-se aos números do Luxemburgo, há 270.000 portugueses a viver no Luxemburgo. Estamos a falar de um número que é superior aos madeirenses. E, portanto, quantas pessoas é que, no total, quantas madeiras é que há fora do território português e que podiam muito bem votar e ter o acesso ao voto mais facilitado. E, portanto, eu deixava aqui esta nota, e que daquilo que eu puder fazer, estarei sempre ao serviço do partido e ajudar o Carlos e o António naquilo que for necessário dentro do partido para construirmos propostas que sejam executíveis, mas também é importante alertar a sociedade civil, as pessoas em geral, de que o PSD está empenhado nesta causa e que não podemos continuar a agir como se nada fosse, e portanto as propostas eu espero que estejam a ser reunidas as condições para de facto serem aprovadas as propostas que o PSD tem feito neste dossiê, porque de facto é uma questão de identidade, de pertença e da nacionalidade, e as comunidades são a extensão de Portugal e não podemos ignorar isso. Muito obrigado, Lídia, toda a sorte do mundo para ti. Eu passaria agora, quero agradecer muito, muito, muito a Isabel Wissler Lima ter estado aqui connosco. Há assuntos que tanto a Lídia como a Isabel, em termos de política externa, nos irem ajudar muito em algumas áreas que dominam muito por serem deputadas europeias, e possivelmente terei a oportunidade de as contactar para questões mais específicas de política externa. Eu passei um pouco os olhos pelo currículo da Isabel e vi também que ela tem estado em África, pelo mundo. Enfim, Isabel, agradeço muito, muito, muito ter participado neste webinar, foi um prazer imenso tê-la aqui connosco. Volto a dizer-lhe que, em nome do Dr. Rui Rio, com quem falei hoje sobre a sua participação,
Agradecemos muito a sua participação neste webinar e a palavra é sua. E até breve. Obrigada. Mesmo muito obrigada. Obrigada a todos os que participaram no webinar e aos que organizaram o convite, e também ao António pelas palavras que disse logo de início. Mesmo um grande obrigada. Lídia, eu sei que o país é extremamente pequenino e é complicado compreender os números no Luxemburgo, mas o Luxemburgo todo só contém à volta um pouco mais de 600 mil habitantes, por isso não são bem 270, anda mais à volta de 100 mil portugueses, um bocadinho mais, mas é preciso ver, efetivamente, quando a gente fala destes 100 mil portugueses, ou um pouco menos, números oficiais, por exemplo, os meus pais, que são portugueses, estão lá há muitos anos, mas prontos, não somos considerados como portugueses, porque a partir do momento em que se tem a nacionalidade luxemburguesa não se conta. Por isso somos muitos mais do que aqueles que somos oficialmente conhecidos. Isso era uma coisa. A outra coisa que se me permite ainda dizer, eu teria vontade ainda de defender um bocadinho a Europa e aquilo que a Europa tenta fazer de política comum quando os países puxam muita vez, depois ainda um para cada lado. E como com o Pedro Xavier, eu tenho extrema pena da Grã-Bretanha ter saído da Europa. Mas queria também dizer, porque sei que, como ele disse, a propaganda que é feita nos jornais populares, para mim, põe-me extremamente problemas, e uma das razões pelas quais a Europa tem menos vacinas neste momento foi porque a AstraZeneca recebeu dinheiro para produzir antecipadamente vacinas e as guardar para, assim que a autorização fosse feita na Europa, elas fossem distribuídas, e justamente elas foram para a Grã-Bretanha. Por isso, pelo menos tudo dá a pensar isso. As coisas não são ditas desta maneira, assim diretamente, mas tudo dá a pensar isso. E foi por isso também que houve aquilo que o Pedro Xavier também disse, e aí dou-lhe 100% de razão, aquilo que depois foi feito em relação à fronteira no norte da Irlanda. Isso é absolutamente, de um ponto de vista de política europeia, não é perdoável. Ter falado em fechar a fronteira quando é uma coisa que está prevista no contrato entre a União Europeia e a Grã-Bretanha, mas que só deveria ser feito num momento que nenhuma outra solução mais fosse possível. E isso foi grave o que foi feito. No entanto, a política que tem sido feita, efetivamente, para as vacinas a nível europeu, mesmo se demora a ser distribuída, não deixa de ser positiva, porque não sei como é que Portugal teria feito para ter vacinas, como é que o Luxemburgo teria feito para ter vacinas com 600 mil habitantes. Não tínhamos o poder de negociar aquilo que se negociou mesmo assim. Por isso, pronto, eu queria de certo modo dizer, porque sinto que nós precisamos da Europa. Luxemburgueses, portugueses, mas também suíços, franceses, portugueses também pensam que não, mas precisam da Europa, e os alemães também. E a política estrangeira, se a gente vê aquilo que está a ser feito neste momento, nem sempre... É um bocadinho triste, não conseguimos fazer em comum, porque seríamos muito mais fortes. Eu queria ainda dizer obrigada a toda a gente, porque foi mesmo um momento muito agradável, e espero que a gente possa continuar com muita energia e que, efetivamente, os portugueses tenham o direito, não só o direito de voto, mas a possibilidade de votar. Foi por aí que eu tinha começado ao princípio e vi que é uma das nossas maiores preocupações. Muito obrigada e uma muito boa noite. Muito obrigado, Isabel. Agradeço-lhe muito, não vou repetir o que já disse, mas sublinho a traço cheio o gosto que temos na sua participação. Carlos Gonçalves, meu particular amigo, cabe-te a ti dizer umas palavras breves e últimas. Eu vou ser umas palavras breves, mas é sempre um motivo de orgulho para todos nós ver uma deputada europeia eleita por outro país, que
que fala a nossa língua, conhece o nosso país. E quando temos aqui duas deputadas europeias, eu gostava de dizer, nós temos sempre em Portugal e nos outros países, por vezes, muitos discursos anti-europeus, mas é preciso, falou-se aqui da participação cívica e política, e os portugueses que residem no estrangeiro, na Europa, são aqueles que usufruem muito da cidadania europeia, que lhes permite, por exemplo, poderem participar nas eleições nos países onde residem. E eles usufruem da cidadania europeia, e se calhar aqueles que praticam a Europa todos os dias são precisamente os portugueses que, vivendo na Europa, não vindo no território nacional. É por isso que as questões e as questões europeias, e que obrigam um conjunto de países a tomar decisões em conjunto, são vistas pelos portugueses que residem nestes países, para além de Portugal, vistas talvez com outra atenção e, sinceramente, com outro reconhecimento. O Pedro Xavier abordou aqui uma questão que dava várias reuniões do CEN, como esta, que é o Brexit, porque o Brexit tem diferentes componentes, independentemente da negociação entre a Europa e o Reino Unido. Há um ponto positivo que eu gostaria que se estendesse a outros pontos na negociação da Europa, a outros níveis, que é o facto da Europa ter falado numa só voz, a partir de um certo momento, e ter um único negociador que negociava com o Reino Unido. Era bom que esta unidade e união que a Europa demonstrou neste dossiê do Brexit, na relação e na negociação com o Reino Unido, se estendesse a outras áreas. E a última nota tem a ver, vivemos um momento de pandemia, o Pedro Xavier falou falou bem na necessidade dos portugueses no Reino Unido se registarem para manterem a sua residência, mas nós temos portugueses por todo o mundo que necessitam de documentação e precisam de apoio consular. E a nossa rede consular vive um momento inacreditável. O Consulado-Geral de Portugal em Paris, que é considerado o melhor consulado de Portugal no mundo, o exemplo dos exemplos que é sempre utilizado cada vez que o Governo vai à Assembleia da República, já tem um atraso para as marcações de atendimento do cartão do cidadão de 6 meses, meio ano. Eu, portanto, só dou este exemplo, porque se aquele que é tido como exemplo claro do bom funcionamento da rede consular tem 6 meses de atraso, vejam bem o que é que poderá acontecer noutros países do mundo, nomeadamente no Reino Unido. Relativamente à Madeira, que a Lídia Pereira citou, a Madeira não é só estes 200 e tal mil habitantes, é que a própria Madeira também está espalhada pelo mundo. E o Pedro Xavier contacta todos os dias uma comunidade madeirense notável no Reino Unido, e o Maló de Abreu esteve connosco lá, e que é notável. E eu gostava aqui de dizer uma nota. Regiões autónomas, nomeadamente a Madeira, têm tido um trabalho com as suas comunidades, por vezes o Governo Central devia, sinceramente, seguir. E a minha última palavra é de agradecimento ao SEN, ao Joaquim Sarmento, ao Maló de Abreu e, sobretudo, a todos vocês que deram visibilidade a uma área importante que é a Europa, mas a Europa das pessoas, e nessas pessoas estão os tais 2,5 milhões de portugueses que, vivendo na Europa, não vivem no território que tanto acarinham e que tanto gostam, e que a pandemia agora veio interromper a sua relação habitual. Parabéns, muito obrigado, e agradeço a todos que comigo colaboram e me ajudam no dia-a-dia no exercício das minhas funções de deputado, representando aqueles que residem no ciclo eleitoral da Europa. Muito obrigado, Carlos. Eu queria agradecer do fundo do coração à Maria do Céu Campos e desejar-lhe saúde e tudo de bom, e continua a ser direta, não há mal nenhum nisso. Ao meu querido amigo José Martinho, que lhe corra tudo bem. Ao Pedro Xavier, até breve, Pedro, foi um gosto rever-te. À Carolina Amado, havemos com certeza de nos encontrar mais vezes. Eu não sou da área aeroespacial, mas gostaria de ser. Mas lançou aqui algumas ideias muito interessantes. Mas temos em comum que somos de Coimbra, por isso dá para servir como argumento. Mais a Lídia, também aqui já somos 3, estamos a ganhar, aos 3 voltamos. Voltamos e Coimbra. Somos 3. Queria agradecer naturalmente muito à Lídia a participação. Vamos encontrar-nos muito mais vezes, com certeza, para discutir outros assuntos. Quero agradecer à Isabel Wissler Lima, ou Weissler, também não é mal dito, não. É Wissler mesmo. No Luxemburgo é Wisla, mas no Parlamento Europeu a maior parte do tempo é Weissler, por isso De maneira que tem importância.
Mas queria agradecer-lhe muito à Isabel Wissler Lima ter participado. Com certeza vamos ter a partir de agora outras oportunidades de participar e de colaboração, e ao meu querido amigo Carlos Gonçalves agradecer-lhe a participação. Cheguei aqui a muitas conclusões, há tantos temas, desde a votação dos que estão lá fora, enfim, tantos temas que poderíamos abordar, mas eu concluiria, se me permita, da minha lavra, dizer que precisamos de mudar de política, e nós vamos enfrentar estamos a preparar as eleições autárquicas, para nós são muito importantes, porque o PSD é um partido, sobretudo um partido com raízes profundas na sociedade e que tem que estar bem ancorado no chão, que são os autarcas, os presidentes de juntas de freguesia, os presidentes de Câmara. São milhares e milhares e milhares de autarcas que nós temos e que estamos nesse trabalho. Os que vão ter aí boas surpresas, vão ver o que se vai passar brevemente. Desejo-vos a todos muita saúde, tudo de bom, vamos voltar a encontrar, vamos falando. Um abraço a esta distância, é o abraço possível a esta distância, tudo de bom para todos e para as famílias e para os amigos, mas sobretudo muita saúde neste momento difícil, e muito, muito obrigado em meu nome, em nome do Presidente do Conselho Estratégico Nacional, em nome do Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, por terem participado neste webinar do CEN. Até sempre, até amanhã.